É que eu tava pensando sobre isso por causa de alguns quesitos. Por exemplo, hoje a gente vê que tem muito mais mulher numa sala de aula do que homem, isso é fato. E só que mesmo assim, os cargos de poder hoje em dia são majoritariamente por homens. Entendeu? Hoje em dia não, né? Tipo, é porque, por exemplo, se a gente for pegar os três estúdios, tipo, que tem a fama, assim, na zona sul do Rio, só um que é comandado por mulher. Entendeu? E aí, tipo, pode rolar muita parada de, tipo assim, desses caras pegarem e falar assim, pra uma mina super aleatória, tipo, toma essa turma aqui, tipo assim, não porque você merece, mas porque eu quero pegar você. Então, Tipo, vamos lá. Aí Então. tem isso. Ai, não pode citar nome, né? Ai, não pode, né? Essa é a dificuldade do ao vivo. Tem essas consequências. Tô me coçando aqui. E aí, tipo, eu tava pensando sobre isso, porque eu paro muito pra pensar sobre muita coisa, né? Tipo, o meu último relacionamento me deixou essa bagagem, assim, de parar pra pensar sobre as coisas. E aí eu tava pensando sobre isso, pensei sobre o fato também de evento, tipo, vou chamar a fulana porque eu quero pegar ela e não porque, de fato, tipo, ela mereça. Não que, tipo assim, isso venha ao caso, mas, tipo, esse ponto. E aí tem o lance de trabalho internacional e viagem internacional. Os contratantes querem uma bunda pra ficar lá mexendo, tá ligado? Então, tipo assim, nunca vai contratar homem. Se contrata homem, contrata... vamos botar aí uma vibe de, tipo, 20% do elenco vai ser homem, porque o homem só vai servir pra pegar a mulher, jogar ela pra cima e fé, então tem que ser... Pra dar mortal, dar salto. E tem que ser um homem, tipo assim, muito padronizado, Padrão, né? tá ligado? Tirando isso, a gente vindo pro aspecto de show, eu acho que se eu vi um show na minha vida com DJ que tinha homem, foi muito. E eu acho que o DJ que eu vi nem era homem, era mulher, que era DJ Nath, eu acho. Se eu não me engano é o nome dela, que ela tem 2 bailarinos que são homens. Então, assim, a maioria do balé hoje de DJ é mulher, tá ligado? Justamente porque eles querem botar uma bunda lá balançando, porque é isso que vende. E quando tem homem, é homem e mulher. Homem e mulher. Tipo, o único fazer que eu vi casal. o único que eu vi que é só homem é só dessa DJ Nath. E aí... Tudo bem que, tipo assim, pô, o cachê é escasso pra caralho, mas, tipo, a gente vê que majoritariamente o leque de oportunidades para mulheres são maior do que para homens. Isso tudo por conta desse machismo todo, tá ligado? Sim. E, tipo, eu tava pensando sobre isso, é uma merda, pô. Tipo, tu tem que meio que lutar contra pra você não cometer certas paradas, mas ao mesmo tempo todo mundo que tá cometendo isso tá te fazendo mal também, tá ligado? Tipo assim, você faz algo, você produz algo que te faz mal também, tá ligado? Fortalecer o estereotipo, né? Sim. Que é a imagem que a gente visualiza na mídia. E depois desse assunto, eu tenho um papo chato sobre sensualização aí. Tá. Então, eu ia falar sobre... Que é isso, né? Todas essas violências sociais, a gente fala muito sobre quem sofre, só que a gente esquece que quem comete, né, o opressor, também é atingido de inúmeras formas, sabe? A gente não falou tanto aqui, estamos falando agora, sobre as consequências, por exemplo, do machismo para vocês, homens. E aí, vamos trazer esse recorte para a dança, que é o nosso meio, né? Realmente... A situação que você falou foi igual a Lu disse, né? Ela, por si só, já era um demonstrativo de como isso funciona, né? Dentro do nosso meio. E tem muita estigmatização também com relação a, por exemplo, botar um homem heteronormativo para dançar algo que seja um pouco mais afeminado, sabe? Uma dança que seja considerada um pouco mais feminina. Ou então, um chão, que volta e meia a gente tem movimentos que a gente fica, sei lá, em 4 apoios... levanta uma perna aqui, uma perna ali. Quando você vai botar um homem heteronormativo para fazer isso, ele é extremamente... Se ele não for muito seguro de si, ele não vai fazer. Porque ele sabe
de todos os olhares que vão ter em volta dele com relação a isso e de todo o julgamento que vai vir também, sabe? O famoso lá ele. Tipo assim, é isso, Não, já sabe? quase parei de dançar por causa disso também. É Um homem isso, hétero você vai de fazer. 4. Lá ele, aquela coisa. Quando eu era menor, nossa, era um problema. Não, já quase parei de dançar por causa disso. Era um problema. Sabe? Não, eu vivi isso agora. Eu fui dar sexta-feira uma aula que eu chamei um amigo meu pra fazer. E aí ele me perguntou, tem chão? Aí eu falei, tem, que é um início e tal, não sei o quê. Que era um chão realmente sensual. A gente levantava a bunda, tinha uns negócios assim. Não, ele não fez, claro que não. Ele olhou e ele falou assim, gente, não tem a menor condição de eu fazer isso. Só que é isso, não é que ele não tinha condições... corporais, sabe? Que era uma movimentação que ele não conseguiria alcançar. Não, era uma questão mental mesmo, era uma questão política de eu não posso fazer isso, porque se eu for fazer isso, eu vou estar me diminuindo, eu vou estar diminuindo a minha masculinidade, sabe? Aí a gente entra nessa coisa de masculinidade frágil, que realmente acontece muito. E isso de... Isso de você ser contratado com interesse, nossa, isso é um clássico, assim, isso é um clássico. Eu já vivi situações assim de ser chamada para fazer trabalhos que eu sabia que eu era apta a fazer e, enfim, foi isso que eu botei na minha cabeça, mas eu também sabia que a intenção maior por trás daquele convite não é porque eu estava qualificada para aquilo, sabe? É porque a pessoa tinha uma outra intenção, assim, tinha um outro interesse que ia além do profissional. E, enfim, nada aconteceu, também não teve nenhum desrespeito nesse sentido, mas, assim, eu sabia, sabe? Aquilo, a gente sabe. Eu escolhi ficar com a parte de, não, eu tô qualificada para esse trabalho, mas eu sabia que por trás dos panos tinham essas segundas intenções. E isso é muito comum. E, na verdade, foi o que a gente estava comentando agora, né? Que Cadu falou também, que as maiores posições de poder em todos os empregos, mas sempre voltando para a dança, que é o que a gente fala, realmente estão nas mãos de homens, né? Especialmente no meio das danças urbanas. Que eu acho que nas acadêmicas ainda varia mais. Até por uma questão machista, de que homem não pode fazer balé, né? Tem um negócio assim também. Tanto que homem ganha bolsa no balé porque tem pouco fazer. mesmo. Assim. Exatamente. Então, assim, nesse meio das danças urbanas, que tá num controle maior, assim, né, digamos, dos homens, é comum a gente ver isso nos estúdios, assim, sei lá, com relação a estudantes, sabe? A você ver essa posição de poder, né? E a pessoa usufruir dessa posição de poder até para, enfim, para alcançar mais pessoas. Eu vou falar seduzir, mas não tô nem dizendo seduzir num sentido de necessariamente um ato sexual, nada mas disso, tem disso sabe? também. Tem disso também, mas eu tô falando seduzir, tipo assim, um encantamento de palavras, sabe? Uma coisa, quase se colocar numa posição platônica ali, sabe? Sim. De forma que quem tá abaixo, assim, te endeuse num nível de realmente achar que você é um supra-sumo, assim, da vida. E aí, enfim, usar esse poder para seguir daí desse endeusamento para outras, né? Enfim, outros atos, seja lá o que for. E isso é muito mais comum do que a gente sequer pode imaginar, sabe? E tem uma outra coisa também. Toda vez que alguém vai peitar, que alguém vai bater de frente, especialmente nesse caso, uma mulher vai bater de frente, mais uma vez, ela não é bem vista, ela é questionada. Se aquilo de fato é verdade, sabe? Se aquilo realmente aconteceu. Ou se ela tá exagerando, se ela tá sendo dramática, histérica, inventando, possessiva, ciumenta. Sabe? Esses milhões de adjetivos que as pessoas sempre arrumam para colocar a mulher no papel de louca, assim, sabe? E que tá criando uma situação. Mas, ao mesmo tempo, existem figuras clássicas no Rio de Janeiro que, tipo assim, alguma amiga sua vira e fala assim, fulano me mandou uma mensagem. Manda pra todo mundo, ele... Entendeu? E pessoas que, tipo assim, nossa, um cara foda no mercado, uma pessoa que você pensa que pode ser um puta mentor, que pode ser uma pessoa, sabe? Tipo, pra você aprender com. Porque a gente ainda tem a ingenuidade de, às vezes, querer aprender com pessoas que, na verdade, são
lixos de pessoa. Não, tipo, tem uma... Ela tentou Tem pensar, mas não deu. Tem uma... Aí vai ter que ser mais direta mesmo. Eu sou muito nisso também. Não, tem uma garota que eu converso com ela e eu falo assim, cara, só te mandou mensagem que quer ficar contigo. É óbvio. Que não sei o quê. Aí ela, tipo assim, ela tenta desconversar, mas acho que é muito mais com medo de eu ser ciumento, tá ligado? E aí eu falo assim, cara, o quesito é. Não entendi. Que isso também Tipo, não. pra eu ser ciumento e falar assim, ó, tipo, dá um bloco aí nessa, tá ligado? Mas aí pode ser que essa sua amiga tá querendo... Tá querendo. Não, sim, de fato. Tipo, entendeu? Porque, Aham. porque tem isso também. Tipo assim, amiga, ele é um cafajeste, ele quer ficar com todo mundo. Tudo bem, eu quero ficar com o cafajeste que fica com todo mundo. Não, sim, mas é que tipo assim, eu falo pra ela assim, cara, se é uma parada que tu não quer ficar com a pessoa, é simples, o machismo tá aí, infelizmente tu vai ficar lutando com ele eternamente e não vai conseguir nada, joga a favor, tá ligado? Tipo assim, tá te chamando pro trabalho, tu vai pro trabalho, vai fazer o trabalho exato. e vai voltar pra casa linda com dinheiro no bolso, tá ligado? É Caraca, isso, fé. Cadu, você falou Tá uma ligado? parada, saber jogar o jogo. Tipo, Mas Mano, isso é terrível, tá? Isso é terrível. Não, é terrível pra mas caralho, realmente, ou você sabe jogar o jogo, ou então você realmente sai fora, assim. Sim. Porque é isso, por exemplo, eu nessa situação, né, que eu fui chamada pra um trabalho e eu claramente sabia que ele tinha segundas intenções comigo. Eu poderia ter, por exemplo, recusado com medo de eu ter que fazer alguma coisa com ele, né, por estar ali, por ele estar me dando aquela posição. E é isso, eu preferi jogar o jogo, fui lá, fiz meu trabalho lindamente, muito obrigada, parceiro, tamo junto. E é isso, de resto, todas as mensagens que ele me mandava que tinham algum significado a mais, eu ou não respondia, ou então davam... Até chegar um momento que eu realmente dei um cortezinho, assim, de tipo... Oi, nossa relação é profissional. Mas até então era isso, sabe? Eu dava uma ignorada, não respondia. Porque é difícil, às vezes, infelizmente, muito infelizmente, você, por alguma razão, depende daquele outro, sabe? Daquela outra pessoa. E aí, E às talvez... vezes dar um bloco tipo assim... É fechar algumas portas. E aí talvez realmente se ancorar em outras pessoas. Por isso que é tão importante conversar, né, gente? Por isso que é tão importante Verdade. ter esses espaços de troca. Porque aí é isso, às vezes você dar uma ancorada em alguém que ou já tenha vivido a mesma situação e que já saiba lidar com tal pessoa, ou então alguém que possa até te orientar, tipo assim, ó, não responde isso, não responde dessa forma, sabe? Você ter alguém ali pra te dar esse suporte, né? Porque é isso, muitas vezes a gente vive situações que não dá pra gente cortar 100%, que a gente sabe que a gente precisa e depende daquilo, só que também tem o limite, né? Sim. Do que até chegar do que é aceitável e do que se torna realmente um abuso, um assédio, qualquer coisa assim. Sim.